Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o Padre Tiago Calçado. Estamos juntos nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, para mais uma palavra de fé. Hoje meditaremos com Marcos, capítulo 6, dos versículos 7 a 13. Hoje, 6 de fevereiro, dia de São Paulo Mique e seus companheiros. Vamos falar um pouquinho dele também no Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Meus irmãos, hoje a Igreja celebra a vida, a história e o testemunho de São Paulo Mique e seus companheiros. É o primeiro religioso de origem japonesa que evangelizou o Oriente no século XVI. Ele era jesuíta e, juntamente com mais 26 apóstolos, servidores do Evangelho, foi martirizado por ordem do imperador do Japão. A sua morte foi violenta, foi crucificado como Jesus e seus corpos foram expostos. Tudo isso porque teve a coragem de pregar o Evangelho numa terra distante. O testemunho de São Paulo Mique abriu as portas para a evangelização do Japão e do Oriente, ou seja, com o seu sangue derramado como uma semente que cai na terra, um Evangelho novo germinou. E com isso, milhões de pessoas chegaram até Jesus. Há um ditado muito bonito na igreja que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Os mártires são aqueles que vivem a radicalidade no Evangelho, dão a vida pelo Senhor, não protegem sequer a própria vida, pois sabem que a vida presente é apenas um faixo de luz diante da vida eterna que Deus tem para nós. Os mártires não medem esforços para levar a palavra até adiante. Vivem na radicalidade aquilo que o Evangelho de hoje nos disse. Não levaram nada pelo caminho, ou seja, não se protegeram, não buscaram proteger sequer a própria vida, não tiveram nenhuma segurança como princípio básico da evangelização, pregaram de peito aberto, comprometendo até mesmo a própria saúde e a própria vida. Mas, acima de tudo, os mártires viveram na prática aquilo que o Evangelho de hoje nos ensina. Pregaram a conversão das pessoas. Eu sei que o meu programa alcança muitas pessoas que servem em muitas comunidades por aí. Pessoas que trabalham em encontros, em retiros, em diversas pastorais. Nós nunca podemos perder isso de vista. Nós devemos pregar para que as pessoas se convertam e não pregar para que as pessoas se agradem de nós. Às vezes, medimos as palavras, falamos apenas aquilo que as pessoas gostam de ouvir porque pensamos no nosso amor próprio. Queremos que as pessoas gostem daquilo que nós falamos, queremos muitas vezes que as pessoas nos aplaudam, que as pessoas de fato fiquem felizes e voltem satisfeitas para casa. É um erro pensar assim. Devemos aprender com os mártires e com o Evangelho de hoje que a pregação do discípulo não pode visar o seu amor próprio. Não pode visar ser aceito pelas pessoas, pelo contrário. A verdadeira pregação deve incomodar. Deve provocar naquele que escuta um sentimento de incômodo, pois talvez a sua vida não está como Jesus de fato gostaria. Uma pregação que busca aplausos ao invés da conversão de si mesmo e do próximo não é uma pregação do Evangelho. Quantas pessoas, fingindo pregar o Evangelho, pregam apenas a si mesmas, buscam apenas a fama pessoal, o sucesso, se autopromoverem.
quantas pessoas usam o Evangelho como um banquinho para subir e para se mostrar para o público. Essa pregação, que não gera incômodo, pregações que são confortáveis, que buscam apenas atrair multidões para si, não é uma pregação como Jesus gostaria que fosse. Não são pregações autênticas. São pregações falsas, que buscam a autopromoção e não o Evangelho que Jesus anunciou. Precisamos ter a coragem dos mártires. E a coragem dos mártires não significa julgar o próximo que está no erro, não, pelo contrário. A coragem dos mártires significa pregar a verdade, mesmo que isso custe a nossa reputação. Grave isso que eu estou dizendo. Mesmo que isso custe a nossa reputação, devemos ser fiéis à verdade do Evangelho e não àquilo que as pessoas gostam de ouvir. Quando pregamos e somos aplaudidos, é preciso ficar atento. Quando pregamos e somos escorraçados, humilhados, rejeitados e criticados, talvez estejamos no caminho certo. Uma pregação que apenas passa a mão e não incomoda, talvez seja uma pregação ainda longe, bem distante do Evangelho de Jesus. Num país como o nosso, tão injusto, tão desigual, onde tantas coisas erradas se proliferam por aí, onde tantos vícios acabam vicejando na vida das pessoas, onde talvez as pessoas estão mais interessadas com o próprio prazer, com a própria vaidade, se aquilo que nós pregamos não gera perseguição, talvez estejamos ainda distantes da pregação do verdadeiro discípulo. Talvez o nosso amor próprio esteja ainda falando mais alto. Que a coragem dos mártires nos inspire e que a busca por pregar a verdade seja sempre mais forte do que a busca de nos preservarmos diante da opinião dos outros. Que São Paulo Miki interceda por nós e que juntos tenhamos a coragem de pregar o Evangelho puro e simples, como Jesus pregou. Deus abençoe a sua quinta-feira. Eu te espero amanhã para mais uma palavra de fé. Até lá.